Vou então apresentar a componente ambiental e ornamental de Albufeiras do curso geral sobre aproveitamento hidráulicos e, no concreto, eu vou abordar o tema da componente ambiental. Eu sou Ana Estela Barbosa e sou investigadora no Laboratório Nacional de Engenharia Civil no Departamento de Hidráulica e Ambiente. Os temas que vou abordar, depois de fazer uma introdução então a estas questões da componente ambiental, serão a Albufeira como um sistema ambiental dinâmico e, como é óbvio, isto tem muito que se lhe diga. Irei então trazer algumas das dimensões deste sistema de forma a que possa haver então esta abertura da perspectiva de tudo o que está envolvido nestes processos ambientais, mas obviamente sem esperar aprofundar ou cobrir todos eles. Depois vou trazer algumas informações sobre os impactos na qualidade da água de Albufeiras e dar aqui assim um exemplo de um caso de estudo que foi feito pelo LNEC numa albufeira em Portugal. Falarei da monitorização da qualidade e finalizarei com uma síntese. Todos nós sabemos que o ciclo da água é a forma como nós temos os processos naturais e que sempre que temos atividades humanas ou intervenção humana, nós vamos estar a interferir com este ciclo natural. Uma das atividades é a utilização de água, que pode ser para diferentes fins, e muitas vezes para conseguir um volume de água, para regularizar este armazenamento e ter segura que esta disponibilidade existe para os momentos em que é necessária a água, nós construímos barragens. A precipitação, não é? Que é a nossa origem de água em todo o lado, tem realmente um padrão muito diferenciado em todo o globo. Isto para explicar que nem todas as situações são as mesmas. Também temos uma diferente dispersão de população em todo o globo e aqui assim neste mapa nós vemos aqui a localização de barragens em todo o globo e também conseguimos percepcionar quais são os continentes e as regiões onde há uma maior concentração destas infraestruturas. As utilizações principais, todos nós sabemos, não é, que permitem um controle de cheias, que a água é muitas vezes utilizada para a produção de energia, para irrigação, para abastecimento público, mas também podemos ter outras finalidades, porque também podemos potenciar a navegação, podemos ter usos recreativos, etc. Consoante o país, consoante as características da bacia hidrográfica, do clima, nós temos diferentes dimensões e diferentes expressões de barragens. Aqui alguns exemplos que alguns conhecerão. Aqui assim neste caso é a barragem de São Domingos em Portugal, que irei falar mais a seguir, e portanto conseguimos perceber até por estas imagens, por estas fotografias, qual é o tipo de ocupação da bacia hidrográfica e que tipo de utilizações é que nós potencialmente teremos para a água. O que é que se passa na Albufeira? A Albufeira tem um comportamento que muito é semelhante a um lago. E a primeira dimensão da dinâmica deste comportamento que eu quero trazer é a questão da temperatura, porque é muito fácil de compreender, não é? Porque é um parâmetro físico. É óbvio que, e temos aqui assim este pequeno gráfico que mostra o decréscimo de temperatura na massa d'água em profundidade e nós conseguimos perceber de forma empírica que a água tem na sua superfície uma temperatura que é mais próxima da temperatura atmosférica e que depois, com a profundidade, a temperatura se vai reduzindo. E nós geralmente temos estas três estruturas ou três zonas da massa d'água consoante este processo de temperatura acontece: o epilímio, o metalímio e o hipolímio. Também é fácil de perceber que em países que temos uma marcada sazonalidade nós vamos ter diferentes fenómenos ao longo das estações do ano. Tipicamente no inverno e no verão é quando nós temos uma maior diferença entre a temperatura atmosférica e a temperatura da água e das camadas mais profundas. E por outro lado, na primavera e no outono, nós temos mais prevalência de processos de mistura porque começamos a ter um aquecimento ou um arrefecimento da camada de água superficial, consoante a temperatura atmosférica, e isso promove também a mistura da massa d'água. Sabem que a água fria é mais densa que a água quente.
Portanto, a água que está mais quente tem sempre tendência para subir e a água mais fria para descer em todo o sistema, que é a massa d'água de uma albufeira. Isto faz com que nós tenhamos esta dinâmica e muitas vezes não existe dinâmica quando nós temos uma diferença muito grande de temperaturas e quando a temperatura da camada superior é a mais quente. Portanto, a mais quente é menos densa, vai permanecer à superfície sempre, e a mais fria permanece no fundo. Além disso, portanto, isto provoca uma separação das massas da água, apesar de haver um contínuo da água. Além disso, é fácil também de perceber que nós temos também menos penetração de luz solar ao longo da coluna d'água e que as camadas mais profundas também têm menos radiação solar, além de serem mais frias. E também é fácil perceber que nós também temos uma alteração da concentração de oxigênio. Ou seja, a estratificação térmica também está associada à estratificação do oxigênio e de outras características, porque assim como temos estas características físico-químicas, nós também temos diferentes organismos que se apropriam ou que são capazes de viver nestes ambientes ao longo das diferentes estruturas que a qualidade da água e as características de temperatura e de oxigênio o ditam. Aqui temos um outro exemplo, estas figuras gráficas agora para conseguir perceber que temos zonas diferentes em termos de instalação de ecossistemas, digamos assim, não é? É fácil de perceber que na zona litoral nós temos um tipo de substrato diferente, temos mais acesso à luminosidade, à radiação solar e também temos mais possibilidade de ter oxigênio em toda a coluna d'água. Nas zonas mais profundas do sistema, nós muitas vezes temos processos aeróbicos, ou seja, processos que se envolvem na ausência de oxigênio, temos muitos processos de decomposição. Isto é só muito brevemente, então, para vos fazer esta introdução sobre como realmente temos aqui processos complexos. E claro, não é? Se ao longo do ano nós também vamos tendo alterações no fluxo da água, o volume de armazenamento é diferente, as fontes de poluição têm contributos diferenciados ao longo do ano, ao longo do dia, tudo isto contribui para esta dinâmica. Agora, trazendo o tema dos impactos na qualidade da água de Albufeiras, queria começar por diferenciar um pouco como nós podemos classificar estes impactos, o que ajuda a ter a percepção dos mesmos. Relativamente à dimensão temporal, nós podemos ter impactos temporários ou impactos permanentes. Por exemplo, no caso da construção de uma barragem, há impactos que ocorrem apenas durante o período de construção, que é, por exemplo, a abertura de vias para que possam as máquinas e as máquinas pesadas das obras e as máquinas que transportam os trabalhadores poderem passar, o local de instalação de estaleiros, o local de instalação de sanitários, tudo isso vai ser revertido quando acabar a obra. Por outro lado, o facto de se desmatar uma determinada área, que é a área que vai ser inundada, o facto de passar a existir água numa determinada zona, o facto dessa água também alterar o microclima, são impactos permanentes. Quando nós falamos da dimensão espacial do impacto ambiental, é fácil também perceber que nós temos impactos localizados, como por exemplo na construção então, da barragem é a desmatação da zona que vai ficar inundada, e nós temos impactos que são regionais, nacionais ou estratégicos, não é? Por exemplo, o facto de termos construído uma barragem vai alterar os caudais do rio, a jusante, eventualmente com algum efeito que não deve acontecer nos ecossistemas, e por outro lado também temos um impacto positivo extra local, que é o facto de podermos estar a utilizar a água da Albufeira como água para irrigação, que é uma da agricultura, não é? Portanto, que é uma atividade económica que gera emprego, que traz alimento, etc. Temos também impactos que podem ser reversíveis e outros irreversíveis. Isto muitas vezes está algo ligado aos impactos temporários e permanentes, mas não só. Por exemplo, nós podemos ter uma descarga na qualidade da que afeta uma descarga de um poluente que afeta a qualidade da água de uma albufeira
que acontece durante algum tempo e causa esse impacto na qualidade da água, mas se essa descarga for interrompida, portanto deixar de existir, nós podemos ter a capacidade da própria massa d'água regenerar-se ao longo do tempo e com a entrada de novos caudais e, portanto, o impacto foi revertido. Temos também a classificação dos impactos em termos da sua soma ou de poderem ser sinergísticos. Quando temos impactos de várias atividades que se podem somar, dizemos que temos um impacto cumulativo. Por outro lado, temos um impacto sinergístico quando nós temos dois impactos distintos, mas que causam um efeito conjunto que supera a soma de ambos. Por exemplo, temos duas indústrias que trazem diferentes compostos químicos para uma massa d'água ou para a albufeira, e que cada um daqueles compostos químicos causariam um impacto, mas o facto de existirem ambos, há uma reação química e o novo composto tem um impacto ambiental, uma toxicidade muito superior a qualquer um dos compostos originais. Isto é um exemplo muito típico. Então, é claro que tudo o que acontece na bacia hidrográfica vai ter um impacto na qualidade da água de Albufeiras. Se nós temos atividades de desmatação, extração mineira, nós, claro, que vamos ter a possibilidade de aportes de sedimentos, substâncias finas e também mesmo alguma alteração da qualidade da água, porque a extração mineral muitas vezes expõe faces de rocha e de solo que se dissolvem com a água e com a precipitação e que, por exemplo, acidificam as águas. Aqui temos um exemplo da extração de pirito em Portugal, e esta não é uma albufeira, mas é uma lagoa artificial causada pela escavação, pela extração de minério. Estas águas são extremamente ácidas. Quando nós falamos de poluição, nós distinguimos entre a poluição pontual e a difusa. A poluição pontual, como o nome indica, é quando nós temos uma descarga localizada e bem identificada. Por exemplo, uma descarga de uma indústria, através de um coletor, ou então de uma etar. A estação de tratamento de águas residuais. Temos também poluições ou fontes de poluição que são difusas. Ou seja, elas provêm de uma área onde existe um determinado tipo de atividade e as suas características estão relacionadas com esta mesma atividade. Por exemplo, a agricultura, as estradas, os cemitérios e as fossas céticas já contribuem de uma forma mais subsuperficial e subterrânea para a qualidade da água. Agora, como é óbvio, a poluição tem a ver com as atividades humanas, portanto, depende da urbanização, da impermeabilização e de atividades como a agricultura e a agropecuária. E é este exemplo que eu queria agora focar para, por exemplo, de trazer-vos a percepção de que cada atividade ou de cada um destes contextos tem o potencial de contribuir com algum tipo de poluentes. No caso da agricultura e agropecuária, temos tipicamente sedimentos finos, matéria orgânica, nutrientes, fósforo e azoto, que são utilizados como adubos. Temos pesticidas, temos micro-organismos, particularmente se tivermos agropecuária, e temos vários outros químicos. Quando nós falamos das estradas, elas aqui são uma fonte de poluição difusa linear. Porquê? Porque a infraestrutura de transporte tem um projeto de drenagem que acompanha a mesma e, portanto, as descargas para o meio ambiente ocorrem ao longo da estrada. Eu aqui estou a pensar em estradas que atravessam zonas naturais, não estradas em ambiente urbano cuja drenagem é coletada, nesse caso, e encaminhada para etares. Aqui neste caso nós temos como poluentes as partículas, microplásticos, não sei se sabem, mas os pneus, as borrachas dos pneus são microplásticos, a sua abrasão no pavimento da estrada gera pequenas partículas que depois continuam a degradar-se no ambiente e que têm os impactos que nós todos sabemos. Também nas estradas nós temos a produção de matéria orgânica, metais pesados, particularmente zinco, cobre e chumbo, óleos e gorduras, hidrocarbonetos. Vou-vos trazer aqui um exemplo concreto de uma albufeira localizada perto de Peniche, é a albufeira de São Domingos. Este local diz que a cerca de 100 km de Lisboa, onde estamos, e a água da albufeira é utilizada para consumo humano. Portanto, é uma água que merece os maiores cuidados. Podem ver aqui assim, neste ponto, a atravessar uma estrada
a atravessar aqui a Albufeira. Este é o IP6 e este viaduto é um dos aspectos a atender quando nós observamos aqui assim a bacia hidrográfica, e podem ver aqui nesta extremidade e junto à Albufeira de São Domingos, também a bacia hidrográfica da Ribeira da Azenha da Petinga, e o IP6 atravessa também a bacia hidrográfica da Ribeira. Nesta zona nós temos maioritariamente atividade agrícola. Cerca de 66% do solo tem atividade agrícola. Ora bem, nós estávamos então a analisar os efeitos das descargas das escorrências de estradas na qualidade da água da Albufeira. Podemos observar que cai diretamente através do viaduto para a massa d'água, uns pinguinhos, digamos assim, da drenagem do viaduto, e nós o que soubemos era porque, devido exatamente a esta sensibilidade do meio hídrico, foram construídas bacias de tratamento para as escorrências do IP6. Uma está aqui assim junto ao viaduto e a outra está aqui assim mais numa outra extremidade. Este sistema de tratamento foi monitorizado por nós, aqui mesmo à entrada, como forma de perceber a qualidade das águas de escorrência. Agora, o que é que também descobrimos? Ao avaliar o projeto de drenagem da estrada, percebemos que havia uma extensão de cerca de 290 metros de estrada que drena para a Ribeira da Azenha da Petinga sem qualquer tipo de tratamento. Ou seja, devido às características da estrada, do sistema de drenagem e à topografia do terreno, não foi possível coletar e tratar as águas de escorrência desta extensão do IP6, que é uma extensão mínima, vamos lá ver. Só que cumpria perceber o que é que se passava de facto na Albufeira. Então, o que nós estávamos a avaliar, ou o que nós avaliámos, foram os contributos das escorrências do IP6, das escorrências agrícolas, para a Ribeira da Azenha da Petinga, e esta ribeira vai descarregar na Albufeira de São Domingos. E queríamos então perceber que tipo de alteração na qualidade da água, se alguma, ocorria devido a esta situação. Nós estabelecemos um plano de monitorização que compreendia então, conforme já referi, a monitorização das águas de escorrência do IP6. Esta monitorização era através do equipamento automático. Tínhamos aqui assim neste abrigo um equipamento cuja amostragem despoletava com o nível de caudal que estava aqui a entrar na bacia. Portanto, quando havia água suficiente para monitorizar, automaticamente começava um processo de bombagem e monitorizávamos sequencialmente ao longo do tempo, ao longo do evento de precipitação, a água de escorrência, e depois estas amostras eram levadas para o laboratório, eram conservadas e analisadas. Também medimos a precipitação aqui através de um odómetro. Depois fomos avaliar a qualidade da água da Albufeira, da Ribeira da Petinga. Aqui assim fizemos amostragens manuais, podem ver aqui nesta fotografia, utilizando um balde, que foram depois transportadas ao laboratório. Podem ver apenas pelo aspecto visual destes diferentes frascos que realmente, visualmente, pelo menos a nível de partículas de sedimentos, há uma variação nestas diferentes amostras. Aqui realço a importância da conservação de amostras até a entrega do laboratório e até que a análise seja efetuada. Esta conservação muitas vezes é por produtos químicos ou então simplesmente pela refrigeração. Nós também tivemos dados de qualidade da Albufeira, que estão aqui representados aqui neste conjunto de colunas, através de informações do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Mas aqui assim eu queria comparar neste gráfico estes 4 parâmetros de qualidade: a carência química de oxigênio, o cobre, os solos suspensos totais e os cloretos, para estes diferentes meios, portanto, para as escorrências do IP6, para a Ribeira da Azenha da Petinga e para a Albufeira. O que nós observamos então é que é o IP6 aquele que transporta maior quantidade de CQO e de sólidos suspensos totais. No caso da Ribeira, a Ribeira é o que tem as maiores concentrações de cloretos. E quando nós olhamos para a Albufeira, é fácil de perceber que todos estes parâmetros estão em concentrações muito mais baixas do que as das fontes poluidoras, não é? A Ribeira é um aglutinador das duas fontes, não é? Da agricultura
e do IP6. E isto levou-nos a concluir que a elevada capacidade de diluição da albufeira parece anular os potenciais efeitos negativos na qualidade da água para estes parâmetros medidos, como é óbvio, e de realçar que realmente a qualidade da água da albufeira cumpre os requisitos da legislação de uma água para abastecimento público. O que nós achámos interessante foi tentar perceber se houve algum impacto, mesmo que subtil, na qualidade da água da albufeira após a construção do IP6. Para isso, serviu-nos a oportunidade dos dados de qualidade da água da albufeira serem registados pela Agência Portuguesa do Ambiente e nós então recolhemos os dados para uma década, para um período alargado, e fomos observar o que se passava com estes dados. Aqui assim assombreado temos o período temporal em que foi construído o IP6. E o que é que nós observamos? Nós observamos que, pelo menos para 3 parâmetros que estão aqui realçados, após a entrada em exploração do IP6, portanto depois da sua construção, nós observamos uma tendência para um acréscimo das concentrações, portanto, neste caso de CQO, CbO5 e de cobre, após a construção da estrada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, depois do IP6 ter entrado em exploração, que foi em 2004, existe esta tendência para aumento de concentração destes poluentes na Albufeira de São Domingos. Ou seja, alguma coisa está a acontecer pelo facto do IP6 ter sido construído e, mais uma vez, isto são 2 pequenas extensões. É o viaduto mais aquela extensão de estrada de 290 metros que estão a causar esta ligeira alteração. O que é que nós podemos inferir, que lições, que perspectivas é que nos traz este exemplo, este caso de estudo? É que realmente é muito importante observar o uso do solo da bacia hidrográfica e atender as escalas geográficas e temporais de atividades, de ocorrência de precipitação. A monitorização com diferentes níveis de complexidade proporciona-nos um apoio à compreensão do que está a passar na massa d'água. Aqui assim nós fizemos monitorização nós próprios, nós utilizamos dados de monitorização que estão disponíveis online através do SNIR, o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, e também a monitorização que fizemos tem diferentes níveis. Nós temos uma monitorização automatizada e mais complexa das águas de escorrência do IP6 e fizemos uma monitorização com a utilização de sonda multiparamétrica e amostragem manual, no caso da Ribeira, da Azenha da Petinga e da própria Albufeira. Depois é importante perceber que nós temos alguns poluentes que tinham origens diferentes, embora se fossem os mesmos, que é o caso dos cloretos e do cobre. Também queria aqui trazer a dimensão de nós atendermos a questões de concentração e de carga poluente. A concentração foi aqui medida. No entanto, nós sabemos que temos um aporte de sedimentos para a albufeira e nós sabemos que vários poluentes, quer químicos, fisicoquímicos ou biológicos, estão associados às partículas. Portanto, é muito importante perceber que existem processos entre os sedimentos e a massa d'água e que no futuro, eventualmente, alguns dos poluentes, por exemplo o cobre, que se associa bastante à componente particulada, pode vir a suspender-se se houver alterações de pH da massa d'água. Depois também é importante realçar que nós temos legislação apropriada, diferentes países têm diferentes contextos, e temos também uma regra, uma adequação da qualidade ao uso. A utilização para a agricultura tem um requisito de qualidade menos exigente que a de utilização para abastecimento público. Independentemente disto, nós temos sempre que preservar a qualidade da água por causa dos seus efeitos nos ecossistemas e isso é algo que nos compete observar, mesmo que não venha na legislação. Este último capítulo da sessão é para falar um pouco da monitorização da qualidade. Eu quis antes dele trazer então este caso de estudo no qual já expressei algumas atividades, algumas ações e algumas formas de monitorização. No entanto, a monitorização da qualidade é complexa. Desde logo é preciso começar por estabelecer os objetivos da monitorização, ter bem claro quais os recursos humanos, materiais, laboratoriais existentes para a monitorização e também se há que atender a legislação ou outras diretrizes
para então conseguir elaborar um plano de monitorização. Eu trago aqui assim como exemplo esta referência, este guia que apoia a amostragem em águas. O seu capítulo 8 traz mesmo, 8.3, traz mesmo especificamente a amostragem de águas de rios, lagos e albufeiras e nós podemos sempre endereçar a amostragem e a monitorização com diferentes níveis de complexidade, consoante os recursos que tenhamos e os objetivos que estão em causa. Aqui estou-vos a mostrar um exemplo da monitorização da albufeira da Ilha dos Dois Salgueiros, que foi um trabalho que o NEC também fez. Aqui foi no caso do estudo da comparação alternativa das localizações para o novo aeroporto de Lisboa. Mas, portanto, nós aqui sim, os recursos que tínhamos não eram muitos, o tempo também era muito escasso para nós darmos um parecer e, portanto, foi feito a observação visual, foi feito a avaliação do uso do solo da bacia hidrográfica e também pudemos, em embarcação, percorrer alguns pontos da massa d'água para, com a sonda multiparamétrica, anotar as alterações nos parâmetros indicadores de qualidade da água, como sejam pH, temperatura, oxigênio dissolvido e condutividade, de forma a compreender algumas alterações de qualidade. Em termos visuais, é muito fácil aqui ver, não é? Que nós temos aqui eutrofização, temos aqui algas, o que significa que nós temos excesso de nutrientes que provocam este fenómeno. Há outros aspectos simples que nos podem apoiar a monitorização da qualidade, que é, por exemplo, utilizar o disco de Secchi, que nos permite medir a turvação da coluna d'água, a profundidade a que deixamos de conseguir ver o disco é designada de profundidade de Secchi. E, portanto, tudo depende realmente dos dispositivos disponíveis, mas é mesmo importante que haja este interesse em observar a qualidade da água e em que a monitorização possa ser contínua e que nós possamos fazer registros de forma a conseguir ter material para avaliar e analisar. Há alguns exemplos aqui para mostrar a complexidade do tema. Estes foram extraídos do guia que eu referi há pouco. Por exemplo, quando nós estamos a fazer monitorização em embarcação e essa embarcação tem um motor, obviamente que nós temos de desligar o motor e esperar que haja uma estabilização da massa d'água antes de fazer qualquer amostragem. Também a direção em que nós fazemos a amostragem, a direção em que nós navegamos. Podemos também utilizar pontes ou outras infraestruturas para conseguir amostrar pontos na massa d'água que sejam mais distantes das margens. Quando nós utilizamos garrafas, mesmo a forma como nós colocamos a garrafa, tanto em profundidade como face à corrente, é importante. Também o próprio material da garrafa, para analisar alguns parâmetros, utilizamos plásticos e alguns tipos de plásticos. Para monitorizar outros ou analisar outros, utilizamos vidros e algum tipo de vidro. E tudo isto é importante ter em conta. Para finalizar e como resumo, creio que ficou patente que é fundamental conhecer os aspectos ambientais da albufeira e atender às características da bacia hidrográfica e às variáveis que condicionam a qualidade da água. A albufeira é realmente um sistema ambiental complexo e dinâmico. E quando estamos a querer avaliar os processos, é importante perceber que há especificidades para cada caso e temos que atender ao clima, portanto, ao regime de precipitação e temperatura, à ocupação da bacia hidrográfica, isto tanto em termos do uso do solo, que pode facilitar o escoamento ou não, e também em termos da localização e presença de fontes de poluição. Temos que atender às dimensões da massa da água e da superfície, temos que atender às utilizações de água da albufeira, à legislação que existe, etc. E, sendo a monitorização importante, é preciso planeá-la de modo a que possamos implementar esta mesma e conseguimos ter uma avaliação da qualidade da água numa base periódica. É apenas este processo de ter dados temporais que nos pode permitir acompanhar processos e monitorizar alguma alteração e tomar alguma medida.